Eu não estou com a minha memória muito boa, então eu não me lembro se eu preguei sobre esse texto, então eu vou pregar de novo, só para garantir. 2 Pedro, capítulo 3. Mas agora vamos ler só o versículo 18. Segunda Pedro 3, 18. Diz assim a palavra do Senhor: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, agora através da Tua palavra, assim como estivesses ministrando, Senhor Deus, a nós, no meio, Senhor Deus, dos Teus louvores. Pedimos ao Pai amado por uma palavra que nos traga edificação, crescimento, correção se necessária, mas que, Senhor Deus, ela seja sempre proveitosa, útil para o Teu propósito. Oramos pedindo estas coisas no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pode assentar-se, irmãos. Mantenha o texto aberto neste capítulo. Amados, eu preguei no domingo passado sobre este capítulo, mostrando como Pedro, ele se dirige aos cristãos daquela época, já passados algumas décadas, desde que Jesus tinha voltado aos céus, portanto, muitos cristãos estavam já envelhecidos, também à espera pela volta de Jesus. Muitos estavam frustrados, muitos já estavam morrendo e desapontados porque acreditavam que Jesus voltaria quando eles estivessem ainda vivos. E além do mais, a perseguição de Nero, quando Nero sobe ao poder, e aí muda totalmente a configuração sociopolítico e religiosa do Império Romano. E a igreja cristã começa a ser perseguida. O apóstolo Pedro, então, começa a trazer uma palavra de advertência para que os cristãos tomem muito cuidado com a questão do seu ânimo, ou em outras palavras, para que eles não desanimem, porque o desânimo é perigoso. Ele pode servir como um indício de que nós precisamos buscar mais a Deus, nos aproximar, corrigir algumas coisas, mas se o desânimo se torna uma parte duradoura da nossa vida, ele se torna algo perigoso. Pedro então começa a recomendar aqui o que os cristãos deveriam fazer para que voltassem, recuperassem o seu ânimo. E uma das coisas que nós vimos é que Pedro diz para eles voltarem para a Bíblia, é o que diz o versículo 2, quando ele se refere a que eles deveriam se lembrar das palavras dos profetas e dos apóstolos. Esta é uma maneira de dizer na época a Bíblia. A palavra Bíblia é uma palavra que foi criada bem mais tarde. A palavra Bíblia não aparece na Bíblia, então as pessoas se referiam à Bíblia como as Escrituras, ou se referiam aos profetas, as palavras dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos e assim por diante. Era assim que eles se referiam à Bíblia naquele tempo. Porque voltar-se para a Bíblia é onde nós encontramos a esperança. Tudo começou com a palavra de Deus, nossa esperança, nossa salvação, nossos primeiros passos. E é um problema sempre muito sério quando nós começamos a nos afastar da palavra de Deus. Ainda que muitas vezes não nos afastamos do culto inicialmente, continuamos frequentando de certa maneira assídua a casa de Deus, ainda assim já começamos a nos afastar do nosso tempo diário, do nosso tempo de consagração, de leitura, de meditação na palavra de Deus. E
consequentemente, começamos a deixar de considerar a palavra de Deus nos nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos começam a ser invadidos pelas nossas preocupações, pelas nossas ansiedades. Quando menos percebemos, estamos pensando como o mundo pensa, recebemos e adotamos pensamentos antibíblicos, e é aí que a nossa vida espiritual começa a desmoronar. Também o apóstolo Pedro traz-nos aqui uma palavra de que o cristão desanimado, ele deve lembrar-se da promessa da vinda de Jesus, porque esta promessa, a promessa da vinda de Jesus é chamada de a bendita promessa ou a bendita esperança do cristão. É a maior esperança que nós temos, é de estar com Cristo. Nós podemos confiar e esperar em Deus por muitas coisas nesta vida, como saúde, cura para as nossas enfermidades, bênção sobre o nosso trabalho, o nosso emprego, bênção para o nosso relacionamento familiar. E de fato Deus cobre tudo isso, porque a salvação, ela cobre não apenas um direito e uma garantia de que nós, quando morrermos, vamos para o céu, mas a salvação cobre realmente a garantia de que nós podemos contar com Deus em absolutamente tudo aqui nesta terra. Entretanto, nós nunca podemos confundir e esquecer que nós não somos deste mundo. É esta a mensagem da Bíblia, é esta a mensagem da Palavra de Deus. Esse não é o nosso destino final. Nós fomos criados por Deus, planejados por Deus, mas desde o primeiro homem, a intenção de Deus era que o homem terminasse junto a Deus, governando juntamente de Deus. Portanto, esta vida que nós temos aqui na terra, ela não é a nossa meta final, ela é o nosso campo de batalha, é o nosso campo de conquista, é o nosso campo de treinamento, mas não é o nosso destino. Por isso Pedro está chamando a atenção e dizendo que quando começamos a desanimar, é porque provavelmente começamos a nos esquecer da promessa de que nosso Senhor Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E como nós podemos incluir desânimo na falta de pensamento, da falta de esperança na promessa de que Ele vai voltar? Porque o pensamento da esperança de que Cristo vai voltar sempre produziu na igreja, sempre produziu nos cristãos a ideia do alerta, da preparação. Sempre que o cristão esteve ativamente pensando na volta de Jesus, automaticamente suas atitudes, suas reações, seus pensamentos eu tenho que estar preparado. Quando se acredita que Jesus realmente vai voltar e se sabe que isso virá sem nenhum sinal, virá tão rápido como o piscar de olhos ou a rapidez de um relâmpago foi a figura que Jesus usou. Então, quando entendemos que a volta dele é sem nenhum sinal e tão rápido como uma fração de segundo, então sabemos que essa preparação tem que ser anterior. Não dá tempo para se preparar no momento em que Jesus está voltando. Por isso, quem está de fato o tempo todo lembrando da palavra de Deus e lembrando da promessa bendita de que Jesus vai voltar, ele não desanima, pelo contrário, ele está sempre enfrentando. O pensamento da volta de Jesus faz com que, mesmo a dor ou o desconforto, o medo do seu problema se torne muito menor, porque a esperança é sempre, não importa, mesmo que isso dê errado, Jesus está voltando. Não importa, mesmo que eu não consiga isso, Jesus está voltando. Não importa, mesmo que eu não seja curado dessa enfermidade, Jesus está voltando. Ou eu vou para Ele, ou Ele vem para mim. Ou seja, o tempo todo nós estamos animados quando estamos pensando na volta de Jesus Cristo. Pedro também fala
ele lembra a igreja de que a igreja deve levar em conta também os juízos de Deus, ou seja, os tempos em que Deus vai julgar a terra e trazer condenação a todo mal no mundo. E alguns perguntam como isso pode animar o crente. Bem, é bom lembrar que a palavra de Deus diz, Jesus disse, que a função do Espírito Santo é basicamente tripla. Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele nos convence de que nós estamos errados, de que aquilo que muitas vezes nós chamamos de um desvio de caráter, um desvio de personalidade, um problema psicológico, whatever, a Bíblia chama de pecado. Depois o Espírito Santo nos convence da justiça, e justiça aqui significa righteousness. Ele nos convence da retidão, ou seja, a vida que Deus quer que nós levemos. Ele é aquele que consegue, em outras palavras, nos ajudar a nos santificarmos e vivermos a nossa vida corretamente como Deus espera. É o Espírito Santo que nos convence disso. E Jesus disse, por último, que o Espírito Santo é aquele que nos convence dos juízos. Ou seja, ele está sempre nos alertando, dizendo, firme-se com Deus, porque este mundo está destinado a ser julgado. Há um juízo final, há juízos que virão antes ainda sobre a terra, como a grande tribulação, aonde o anticristo se levantará. Tudo isso como parte da punição de Deus ao pecado, à desobediência e ao mal que está no mundo. Portanto, o juízo serve para animar o crente, exatamente porque ele se lembra, eu não tenho direito, eu não posso ter o luxo de desanimar, eu não posso ter o luxo de cair, porque se eu cair, o que me resta? O que me resta é o juízo, o que me resta é o que resta para o mundo. Portanto, a própria menção do juízo, a lembrança do juízo, faz sim com que o cristão repense a sua vida e comece a buscar outra vez a Deus. Então essas três coisas, firmar-se na palavra de Deus, lembrar-se da vinda de Jesus e lembrar-se dos juízos, são a receita que Pedro usa aqui para reanimar os cristãos daquela época, os cristãos de todas as épocas, inclusive você e eu. Pedro, depois, no versículo 14, ele começa a mostrar também sobre o perigo das más influências, dos falsos ensinos na vida do cristão. A mente de Pedro agora se volta para um conflito interno, um problema interno. Ele diz, muitas vezes a falta de desânimo de vocês é justamente porque vocês se afastaram da palavra verdadeira, vocês se afastaram da Bíblia e vocês acabaram seguindo desvios doutrinários, corrupções do verdadeiro ensino, e é por seguir um evangelho corrupto, por seguir uma religião corrompida, é que você acabou desanimando. Então, no versículo 14, ele diz, já que todas essas coisas, se referindo à volta de Jesus e aos juízos que Deus vai trazer sobre a terra, já que todas estas coisas são inevitáveis, ele diz, então, amados, devemos estar aguardando estas coisas, procurando que sejamos encontrados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, ele está dizendo, os juízos virão, a volta de Jesus vai voltar, então, levanta, o fato de enfraquecermos, o fato de cairmos, não é o problema. O que nós não podemos nos manter nessa posição. A palavra de Deus, já desde o Velho Testamento, já no livro do profeta Isaías dizia, levanta você que está do pó, levanta do pó,
sacode essa poeira, o mundo está sendo coberto de trevas, disse Deus ao profeta, mas faça brilhar a tua luz. Não deixe que as trevas te oprimam, não deixe que as situações te amedrontem. Você tem a luz e a luz brilha nas trevas. Então não deixe que as trevas do mundo te intimidem. Levante e brilhe ainda mais forte a tua luz. Por isso, Pedro está dizendo aqui a mesma coisa, dizendo então, vamos aguardar estas coisas, aguardar tanto a volta de Jesus, como os juízos que virão sobre a face da terra. Mas, enquanto aguardamos, que tenhamos o cuidado de que nós sejamos achados irrepreensíveis, que sejamos achados imaculados, ou seja, sem nada a dever. Em outras palavras, Pedro está dizendo que sejamos encontrados firmes, fortalecidos, fortes na presença de Deus com a nossa vida espiritual. E ele diz ali então, no versículo 15, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, em todas as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então aqui Pedro agora volta-se para fazer um alerta e dizer, olha, tem muita gente que pega a Bíblia e distorce o que a Bíblia está ensinando. E ao fazer isso, enganam e leva muita gente a seguir esses enganos. Ele está dizendo, é o que acontece com as epístolas do nosso irmão Paulo. Lembre-se que quando Pedro está escrevendo isso, o Velho Testamento já existia há bastante tempo, mas o Novo Testamento estava ainda sendo escrito. Essa própria epístola de Pedro, essa própria carta que nós estamos lendo, ele escreveu para ajudar alguns irmãos, mas esta carta que ele escreveu acabou sendo inserida no Novo Testamento de maneira que passou a compor o Novo Testamento. E da mesma maneira, os escritos de Paulo, que ele escreveu para tantos cristãos e para tantas igrejas naquele tempo, você observa que o apóstolo Pedro já está chamando essas epístolas, já está chamando estas cartas de Paulo de escrituras, ou seja, ele está usando o mesmo termo que um judeu usava para se referir à Bíblia dos judeus, a palavra de Deus, a Bíblia. E ele está chamando isso porque ele diz, as pessoas que não conhecem distorcem as palavras de Paulo, assim como eles distorcem as outras escrituras. Em outras palavras, ele está comparando os epístolos de Paulo com as escrituras. E ao mesmo tempo ele está fazendo um alerta e dizendo, cuidado para você não ser enganado. Em outras palavras, o que Pedro está chamando a atenção agora, cuide do seu aprendizado, cuide do ensino da palavra de Deus, cuide com as pregações que você está ouvindo, cuide com os estudos bíblicos. Isso pode ter dois sentidos. Cuide no sentido de faça alguma coisa e comece a estudar, faça alguma coisa e comece a ter desejo pela palavra, comece a vir à igreja com frequência para que você possa ouvir, comece a frequentar as células que a igreja tem, comece a frequentar grupos de jovens, grupos onde você possa estudar a palavra de Deus. Faça alguma coisa, pegue a Bíblia, comece a ler. Não fique se alimentando só de um domingo ou outro de ouvir a palavra de Deus, porque ninguém sobrevive na fé desta maneira. E existe, lamentavelmente, muitos cristãos que não fazem isso. Eles não se alimentam da palavra de Deus, eles não estudam a palavra de Deus. Esta parte do estudo bíblico, de prestar atenção ao tipo de pregação que você está ouvindo, prestar atenção à pregação, prestar atenção ao estudo da palavra de Deus, faz parte da receita de Pedro
para o desanimado. Porque ele está dizendo, de novo, o segredo está na palavra, o segredo está na palavra. Leia a palavra, busque a palavra. Mas agora ele separa duas coisas, está ligado à palavra, mas ele separa. Uma coisa é a tua leitura da Bíblia, que todo crente precisa fazer. O Salmo 1 já diz, mais do que feliz é aquele que não anda segundo o conselho, a mentalidade das pessoas. Ele diz, mas sim, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele se baseia na palavra, ele próprio estuda a palavra. Mas a questão é, Deus criou todo um aparato, todo um mecanismo para garantir que nós pudéssemos aproveitar, compreender, receber a totalidade do que Ele tem para nos dar. E para isso Ele não apenas levantou profetas e apóstolos que escreveram a Bíblia, Ele não só nos deu um livro, um manual, mas Ele também nos deu uma estrutura. Ele criou a igreja, Ele nos deu pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, Ele nos deu estrutura para que nós pudéssemos extrair o máximo desta palavra e assim pudéssemos viver por esta palavra. Em outras palavras, agora Pedro que no começo deu como a primeira dica para o desanimado, volte a ler a sua Bíblia, volte a ler a sua Bíblia. Você verá a palavra de Deus trazendo ânimo para você. Mas agora ele está indo para um detalhe mais específico dessa questão da Bíblia. Ele está chamando a atenção de que nós também precisamos aprender com os outros. Porque, embora a Bíblia seja um livro miraculoso, porque é um livro que, mesmo uma pessoa que mal sabe ler ou escrever, consegue aproveitar a palavra de Deus. Assim foram meus avós. Meu avô, quando se converteu, de ambos os lados, avós paternos e maternos, eles tinham estudo quase zero, escolaridade quase zero, porque eram muito pobres, tinham que começar a trabalhar desde meninos, estou falando de 7, 8 anos de idade, já tinham que estar trabalhando, não tinham tempo para estar estudando. E com tão pouco conhecimento bíblico, conhecimento de escolaridade, conseguiam entender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um milagre, a Bíblia é um milagre. Mesmo a pessoa com menor quantidade de conhecimento consegue entender a palavra. E ao mesmo tempo, este livro é tão profundo, este livro é tão magnífico, que você tem doutorados em cima dele. Pessoas que já fizeram 2, 3, 4 doutorados em faculdades só estudando a palavra de Deus, e nenhum deles pode chegar sem uma boa dose de arrogância e dizer que já conhece toda a palavra de Deus. Todos sabem que ainda que você estude a Bíblia a sua vida inteira, que você tenha doutorados e mais doutorados, a Bíblia ainda tem muito para nos ensinar, sempre, sempre. Em outras palavras, é importantíssimo a leitura pessoal da Bíblia. É importantíssimo essa Bíblia e o crente andando juntos. Mas também é fundamental o contexto onde nós também nos sujeitamos ao aprendizado de pessoas que já aprenderam mais do que nós, que já conhecem mais do que nós, que podem nos ensinar algo, que podem nos abrir os olhos para o entendimento da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Então, quando Pedro chama atenção e diz, irmãos, cuidado com o ensino, preste atenção, você precisa estar conectado. Aqui entra a importância da igreja. Aqui entra a importância da igreja. Porque Bíblia qualquer um pode comprar uma. Nem precisa mais comprar hoje em dia. Hoje em dia basta baixar um app e você tem 500 tipos de Bíblia de graça. Mas nós precisamos de pessoas que já trilharam caminhos, que já ouviram o Evangelho, nada mais é do que uma mensagem que vai sendo passada como aquela corrida de revezamento, a corrida onde o corredor
passa o bastão para o próximo corredor, que passa para o próximo, e a corrida é ganha através de um trabalho de equipe. Da mesma maneira, o Evangelho, ele começa com o trabalho dos profetas, depois dos apóstolos, e depois os discípulos dos apóstolos, e depois os pastores que foram sendo nomeados, geração após geração, geração após geração, até chegar aonde nós estamos. Um dia eu estive também sentado no banco, aprendendo com vários pastores, aprendendo com várias pessoas que eles, por suas vezes, tinham aprendido com seus pastores. Agora eu estou aqui ensinando e um dia vocês deverão estar fazendo a mesma coisa. Nem todos serão pastores, mas todos nós temos que passar adiante esse conhecimento que nós temos recebido. Portanto, nós não temos o privilégio, o direito de desconsiderar a Bíblia e deixar ela lá num canto, nem o privilégio ou nem o direito de nos ausentarmos da igreja do Senhor, porque é na igreja que nós vamos aprendendo ainda mais profundamente como compreender a palavra do Senhor. Mas quando Pedro fala sobre isso, ele fala ainda mais também num outro nível. Existe aquele crente que nunca, ou que muito pouco se interessa por estudo bíblico, muito pouco se interessa por aprender a palavra, muito pouco se interessa por pregações. E por outro lado, a advertência de Pedro também, especialmente para os nossos dias agora, ela é muito importante, porque também ele está chamando a atenção para as distorções que ocorrem no meio das pregações. Ele está dizendo aqui as palavras de Paulo são distorcidas. Ele diz a palavra, o que o Paulo escreve, o que o nosso irmão Paulo escreve é de Deus, é certo. Ele fala, o problema é o que pessoas estão fazendo com as palavras de Paulo e com as outras escrituras, diz Pedro. Pessoas estão distorcendo, mudando a palavra de Deus, e isso se torna perigoso. Nos nossos dias nós temos algo que é ao mesmo tempo uma enorme bênção e ao mesmo tempo uma terrível maldição, que é a internet. A internet, ela nos possibilita um mundo de possibilidades. Você literalmente pode aprender, você pode estudar a palavra de Deus com os melhores mestres, com os melhores pastores, escritores do mundo. Entretanto, ao mesmo tempo, você está exposto a todo tipo de distorção possível. A todo tipo. Antes da internet, a vida de um cristão normal era, ele frequentava uma igreja, às vezes desde criança até morrer, a mesma igreja, a mesma congregação. Ele aprendia com o pastor. Quando o pastor não dava mais conta do recado, ficou velho demais, morria, ia para a sepultura, vinha outro pastor, mas ele continuava na mesma igreja. E ali, o aprendizado dele era ali. Raramente ele tinha algum contato com outra igreja, com outro tipo de ensino. Ele seguia o ensino que era posto ali na sua igreja. Hoje em dia isso mudou completamente. Hoje em dia o que o pastor prega no domingo, às vezes no mesmo domingo, quando o crente chega em casa e acessa lá o YouTube e vê uma pregação lá, às vezes tudo que o pastor pregou é esquecido, é desfeito por conta de uma falsa pregação que você escuta no YouTube. Porque a questão é, o cristão normal, o cristão mediano, quando ele acessa a internet, acessa o YouTube para buscar um estudo, para escutar uma pregação, ele não tem normalmente nenhum filtro para saber identificar se a fonte daquela pregação é correta. Ele não sabe quem é aquela pessoa, qual é a origem, o que aquela pessoa crê. E muitas vezes, na maioria das vezes, a pregação parece ser maravilhosa.
O pregador é carismático, o pregador é inteligente, desenvolve muito bem, é fluente naquilo que fala, usa exemplos, que quando termina você fala, wow, it makes sense, tudo faz sentido, essa deve ser a verdade. E Provérbios fala sobre isso. Ele diz, quando a primeira pessoa que vem e traz a sua causa, parece ter razão. Ele diz, até que vem o segundo e contesta o que ele disse. Este é o problema que nós temos no dia de hoje. Os cristãos têm acesso à palavra de Deus, mas muitas vezes a palavra que eles estão ouvindo, que eles estão recebendo, e eles enchem a sua cabeça a semana inteira com distorções, para daí chegar num culto e escutar uma pregação, vai se tornando um jogo injusto, aonde aquilo que ele recebe da igreja é muito menos do que ele é bombardeado de heresias, de falsidades durante toda a semana. Eu, particularmente, tenho muito cuidado. É claro que, mesmo uma pessoa de uma religião, até mesmo falsa, ele pode falar alguma verdade. Até o ateu pode falar grandes verdades. A verdade não é exclusiva de cristãos. Deus é o autor da verdade, e uma vez que o ser humano é sua imagem e semelhança, nós podemos encontrar grandes descobertas e podemos aprender muita coisa com muitas pessoas de diversos credos, diversas religiões, ou mesmo sem religião. Entretanto, o que nós precisamos entender é que muitas vezes o ensino correto de um aspecto que uma pessoa te dá se torna a isca que te prende e que te leva a seguir muitas vezes uma pessoa, mas justamente o restante dos seus ensinos é que traz o efeito contrário, que ao invés de trazer edificação, pode gerar a tua morte, a perda da sua vida espiritual. O que eu estou tentando dizer é, o veneno não precisa ser 100% de veneno. Na verdade, se você pegar um copo de água e colocar uma gota de veneno, a esmagadora maioria do que está naquele copo é algo que você pode beber, é água, mas uma só gota de veneno é o suficiente para contaminar e tornar aquilo um perigo mortal. Então, só porque um pregador prega alguma verdade em algo que você vê na internet, aquela verdade muitas vezes se torna um veneno, porque é o que te atrai e que te vai fazer buscar vários estudos desta pessoa. Eu tenho o hábito, por exemplo, de que ainda que eu admire uma frase, ou até mesmo algum estudo, alguma coisa que alguém de uma outra religião disse, eu tenho o cuidado de não ficar postando isso em Facebook, postando isso, citando esse nome dessa pessoa. Por quê? Porque eu adquiri a maioridade, assim como muitos cristãos, a maturidade de que eu consigo separar uma coisa das outras. Eu entendo que essa pessoa é uma pessoa que não está salva, essa pessoa precisa conhecer o Evangelho, mas isso que ela falou está correto. E eu acho muito bonito o que ela escreveu. Então eu consigo separar. Mas muitos cristãos não conseguem separar isso. Então, se eu recomendo, por exemplo, se eu cito esse tipo de pregador, esse tipo de pessoa, eu coloco, por exemplo, no Facebook, eu coloco em alguma outra mídia social, alguma pessoa pode gostar da frase do jeito que eu gostei, e começar a pesquisar sobre aquela pessoa, e começar a ler os livros daquela pessoa, e começar a ouvir as pregações daquela pessoa, e quando você vê, essa pessoa está irremediavelmente perdida. Aqui nos Estados Unidos existe uma das maiores líderes do movimento Nova Era, que é um movimento basicamente satânico. Ela se chama Sue Monk Kidd. Sue Monk Kidd. Ela era professora de escola bíblica dominical numa igreja batista. Ela era crente.
E como essa mulher se desviou desse jeito? Porque um dia alguém lhe deu um livro de um escritor que não era cristão evangélico. Mas as palavras desse escritor são incríveis. O problema é se a pessoa tem filtro para conseguir separar o joio do trigo. E o resultado, essa pessoa começou a se interessar por aquele escritor, começou a pesquisar sobre isso, e aquele escritor foi levando para outros escritores, e Sue Monk perdeu completamente o rumo da sua vida. Portanto, muito cuidado com aquilo que você está aprendendo, com aquilo que você está ouvindo. E como é que eu faço então, pastor? Primeiro lugar, você precisa de estudo bíblico. A princípio, no começo, você pode chegar para o seu pastor, para um líder, para um crente mais maduro e falar, esse vídeo aqui, o que você acha? E ele vai te dar a opinião. Às vezes ele vai dizer, olha, cuidado, esse cara aqui é perigoso. Só para vocês terem uma ideia de que eu não estou aqui vagando, eu não estou aqui falando de coisas teóricas, eu estou falando de fatos. Aqui mesmo na nossa igreja. Uma pessoa chegou para mim e disse, olha, eu era dessa igreja lá no Brasil e a gente só saiu da igreja porque a gente veio aqui para os Estados Unidos. E quando essa pessoa falou dessa igreja, eu achei estranho o nome e resolvi pesquisar um pouco. Em questão de 10 minutos da minha pesquisa, eu descobri que essa igreja era a mesma igreja que nasceu aqui nos Estados Unidos, chamada Children of God. Essa igreja, literalmente nos anos 60 até os anos 80, ela era uma igreja que ela usava o sexo como meio de evangelização. Ou seja, eles ensinavam que os jovens deviam atrair sexualmente pessoas para trazê-los para a igreja. Nessa igreja, o líder dessa igreja ensinava que pais deveriam ter relações sexuais com seus filhos, porque isso era uma forma de expressar o amor de Cristo. Você entende o que eu estou dizendo? E isso era considerado por essa pessoa como uma igreja legítima. Essa pessoa não tinha o filtro para conseguir separar uma coisa da outra. Portanto, nós precisamos tomar muito cuidado. Pedro diz aqui no versículo 17, portanto, amados, sabendo de tudo isso antecipadamente, guarde-se, proteja-se do engano dos homens abomináveis, para que você não seja arrebatado e você caia da sua firmeza. Arrebatado aqui não é o arrebatamento da igreja, é para que você não seja arrancado da fé, não seja arrebatado da sua fé, não seja arrebatado da verdade. Ele diz, muito cuidado. Então como é que eu faço? Já disse, pergunte para o irmão, pergunte para o seu líder de célula, pergunte para o pastor, pergunte para crentes mais maduros da igreja, se você está indo na direção correta, se esses estudos que você está vendo, essa pessoa que você está seguindo no Instagram, esse canal que você está seguindo no YouTube, se essas pessoas são legítimas na sua pregação do Evangelho. Mas você não pode ficar dependente a vida inteira de ficar perguntando para os outros. Você tem que crescer e você tem que desenvolver essa maturidade. E aí que entra a necessidade de você estudar a palavra de Deus. Aproveite toda a oportunidade que tiver. Se inscreva no Teologos, faça parte de uma célula da igreja, participe ativamente das reuniões de jovens. Toda oportunidade que tiver de aprender a palavra, esteja presente para aprender a palavra. É dessa maneira que você vai se vacinando, você vai aprendendo, você vai descobrindo, você vai conhecendo. Jesus disse, conhecereis a verdade. A verdade vai te libertar. A verdade vai te proteger. A partir do momento que você adquire conhecimento bíblico, você não é mais passível de ser enganado. Quase todo sábado, quase todo domingo, vem uma renca de testemunho de Jeová e bate na porta da sua casa. E muita gente é levada, muita gente é enganada. Se você não tem preparo, se você não tem o conhecimento,
Ou então você vê lá uma pregação no YouTube que o cara está falando sobre que a guarda do sábado está na Bíblia e que a guarda do sábado é que verdadeiramente caracteriza o cristão. Aí você fala, ué, mas na nossa igreja a gente não guarda o sábado. Então pronto, já começou a confusão na sua cabeça. E aí você começa a pensar exatamente o contrário. Eu acho que é a minha igreja que está me enganando, esse cara aqui que está a verdade. Esse cara que eu não conheço, não sei quem é, não sei nada da vida dele. Eu acho que ele é que está falando a verdade. A minha igreja, os meus irmãos, o meu pastor, eles é que estão me enganando. Come on. Por isso Pedro conclui a sua epístola dizendo, irmãos, cresça na graça, cresça no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse cresça na graça é um ato contínuo. Algumas pessoas têm a impressão que salvação, que a vida cristã, constitui-se basicamente só um único ato. Antes eu não conhecia Cristo, antes eu estava afastado de Deus, aí eu me converti. Essa conversão, eu dei um passo para dentro da salvação, pronto, agora não tem mais nada para fazer. Estou salvo. Mas a igreja cristã, antes que a própria palavra cristã, surgisse, como a igreja era conhecida, você sabia? Como a igreja era conhecida no livro de Atos? Os do caminho. A igreja, o evangelho era conhecido como o caminho. E os que estavam nesse caminho, os crentes, os cristãos eram chamados de os do caminho. Por quê? Porque é uma jornada. É uma jornada, não é um ato. Não é simplesmente uma vez na vida, você deu um passo em direção a Jesus e agora eu paro aqui, eu estabeleço. Irmãos, Jesus deixou claro que este mundo jaz no maligno, este mundo está sepultado, completamente dominado. Jesus chamou o diabo de o Deus deste mundo, o príncipe deste século. O que ele quis dizer com isso? Que ele é aquele que domina tudo neste mundo, a não ser a igreja de Jesus Cristo. E mesmo assim, na igreja de Jesus Cristo, se der lado, ele se infiltra. É isso que Jesus quis dizer. Ou seja, quando você se converte, quando você se torna um cristão, você começa a nadar contra a correnteza. Você está nadando contra a força que te empurra em direção contrária. Então, o cristianismo, a vida cristã, ela se assemelha muito a você correr num treadmill, você correr numa esteira. Você sua, você cansa, você fica ali esbaforido, mas você não sai do lugar. Não é essa a impressão que muitas vezes você tem como cristão? Meu Deus do céu, eu já estou cansado. É tanto tempo lutando e parece que eu não saio do lugar, parece que eu não melhoro, parece que eu não avanço, parece que a minha vida não vai para frente. E é o que alguém está correndo no treadmill, é o que ele sente. Mas o que acontece no segundo que você parar de correr? O que acontece? O treadmill te leva para trás. A vida cristã é exatamente assim. Nós não podemos nos dar ao luxo de parar. Por isso nós temos que continuar crescendo. Desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, essa mensagem ecoa na Bíblia. No Velho Testamento ela diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Conheça e continue a conhecer. E aqui nós estamos vendo Pedro dizendo, cresça na graça e no conhecimento. Não pare, não desanime. Não considere que você já é o cara, que você já sabe, que você já é capaz de corrigir o Evangelho. Meu Deus, aonde está com a cabeça essa geração? Aonde muitos desses pregadores estão dizendo, nós agora encontramos o verdadeiro sentido na Bíblia. E em 2000 anos de história a igreja nunca entendeu.
Esforce-se. Tanto conheça e conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer, como crescer na graça, ambas as coisas significam que é algo ativo e não passivo. Eu não conheço a Deus por acidente, por isso a Bíblia está dando uma ordem, ela está dando um comando. Conheça a Deus. Não é um acidente, Deus passou por aqui e eu conheci Ele sem fazer nada. Não, Deus se torna conhecido daqueles que o buscam. Se você o busca, você o conhecerá. É essa a maravilhosa promessa que nós temos na palavra de Deus. Quem buscar, vai conhecer a Deus. Quem se esforçar em direção a Deus, Deus vem em direção a ele. Mesmo na parábola do filho pródigo, o filho se afasta do pai, o pai não vai atrás do filho que se afastou, mas no momento em que o filho que se afastou dá o primeiro passo em direção ao pai, o pai corre em direção ao filho. A palavra de Deus diz que que aquele que busca a Deus deve crer que Ele existe e crer que Ele é galardoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Você crê que Deus recompensa aquele que o busca? Qual é a recompensa daquele que busca a Deus? Não é a bênção, não é o milagre. A recompensa de quem busca a Deus é encontrar Deus. O milagre seria a recompensa se você estivesse buscando o milagre. Mas se Deus é recompensador de quem o busca, isso significa que se você buscar a Deus, Deus vai se fazer conhecido a você. Portanto, conhecer a Deus, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus, significa um ato, um comando que Deus está dizendo, é obrigação sua, é responsabilidade sua, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Igreja, pastores, líderes, pregadores, professores de escola bíblica, professores de teologia, são instrumentos que Deus usou para facilitar e ajudar você a conhecer a Deus. Mas nenhum deles pode fazer você conhecer a Deus. Isso tem que ser uma decisão sua. Eu quero, eu desejo, eu busco. Oséias 6,3 é o texto que eu acabei de mencionar. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Na versão NVI diz: esforcemo-nos por conhecê-lo. Esforce-se por conhecer a Deus. Esforce-se para conhecer o Senhor. Assim como não existe sucesso acidental, por trás de cada homem e mulher de sucesso, você vai encontrar pessoas que tiveram que lutar e lutar muito. Não existe sucesso acidental. Não existe sucesso acidental na sua carreira. Não existe sucesso acidental nos seus estudos. Não existe sucesso acidental na sua família. Bons filhos são resultado de trabalho duro de pais. Bom relacionamento é resultado de trabalho. Da mesma maneira, a vida cristã, a vida espiritual, não vai acontecer por si só. Não vai acontecer. O Evangelho é comparado com uma lavoura, onde a palavra de Deus é a semente, é o potencial. Entretanto, o solo é o coração, a mente humana. Se o solo não for apropriado, a semente por si só não vai poder fazer nada. Se o solo for duro, esturricado, a semente vai morrer.
Se o solo for compactado e a semente for jogada ali em cima, as aves do céu vêm e levam. Ou seja, o solo tem que corresponder ao potencial da semente. Portanto, qualquer agricultor sabe que não basta lançar sementes. Primeiro é preciso preparar o solo. O solo tem que ser adequado para corresponder ao potencial da semente. Então é preciso que se ofereça a semente ao solo adequado. Como está o teu coração? Como está o teu solo? A palavra de Deus é poderosa para transformar a tua vida e transformar qualquer situação que você esteja vivendo. Para isso nós temos o testemunho de mais de 3.000 anos de história, onde esta palavra vem transformando vidas, países inteiros. Essa palavra é poderosa. Mas apesar da semente ser poderosa, ela não vai ter efeito em corações, em terrenos inapropriados. Se o teu coração é endurecido para a palavra de Deus, ao sair dessa porta para fora hoje, o diabo arranca essa palavra do teu coração. Amanhã é como se você não tivesse estado aqui. Não faz a mínima diferença. A palavra que foi pregada hoje só vai servir para uma coisa na sua vida. Ela vai servir para te condenar no dia do juízo. Porque quando você disser para Deus, nunca me falaram a verdade, nunca me disseram, Deus vai pegar lá o player dele lá, vai rebobinar, vai voltar lá, olha aqui, ó. Você estava lá. Esse aqui não é você? Dá um zoom aí, anjo. Ih, o cara estava dormindo aí, ó. Se o teu coração se endurece para Deus, Deus não vai poder fazer nada por você. Mas se você abrir o seu coração para Deus e deixar a palavra dele começar a te transformar, você começará a experimentar a espetacular mudança que só Deus pode fazer na sua vida. Pai Santo, em nome de Jesus, eu peço, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo venha aprofundar, Senhor Deus, esta palavra nos nossos corações. E que no nome de Jesus, Senhor, possamos tomar todos os conselhos de Pedro para as nossas vidas. E todo aquele, Senhor Deus, que estiver desanimado, cansado, oprimido, possa, Senhor Deus, adotar essa receita de Pedro, Senhor, e se voltar para a sua palavra, se voltar para a esperança da volta de Jesus, se voltar a lembrar dos juízos e do que acontece, Senhor, se com uma pessoa que não teme ao Senhor, que não quer saber de Deus, ou que o abandona. Que estejamos, Senhor Deus, fazendo uma reavaliação de tudo aquilo a que temos sido expostos, a que tipo de estudo, a que tipo de visão, a que tipo de aconselhamento estamos, Senhor Deus, dando ouvidos. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a crescer nessa graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, continuamente, sem parar. Que haja um esforço contínuo nessa direção. Abençoe a cada um dos meus irmãos, a cada um daqueles que estão aqui nesta noite ouvindo esta palavra, aqueles que estão ouvindo, Senhor Deus, online, aqueles que ouvirão a gravação desta mensagem. Que todos possamos ser abençoados com esta palavra de Deus. E que corações, Senhor, terrenos, sejam, Senhor Deus, arados, preparados, para que essa palavra possa penetrar e liberar todo o potencial da semente. Porque a semente por si só é poderosa para gerar vida, para gerar frutos, para criar raízes, para desenvolver o tronco. Oramos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para participar.